Olá para vocês, como vão todos? Eu sou Rodney Brucanelli, estou aqui com mais notícias sobre o rádio. Vamos lembrar que estamos já praticamente no final de 2025, logo 2026 está aí, e é ano de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo diferente. É a primeira vez que uma competição desse tipo, a principal competição do futebol entre seleções, vai ser disputada em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México, né? Em 2002, vocês devem lembrar, essa Copa inclusive foi vencida pelo Brasil, ocorreu a divisão entre 2 países, e agora em 2026 nós teremos então 3, né? Em 2002, tanto a Coreia do Sul como o Japão sediaram jogos da Copa, e agora a coisa ficou dividida em 3 países. Mas o que eu quero falar com vocês é realmente a questão do rádio. Muitas emissoras de rádio já estão aproveitando aí esse período de final de ano para divulgar que estarão presentes na cobertura da Copa, e uma delas é a CBN. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco vou colocar em evidência, né, um post do Rádio Amantes, radioamantes.com, em que informa que a CBN anunciou a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Isso ocorreu na última sexta-feira, dia 28, durante a participação dos narradores Edson Mauro, do Rio de Janeiro, e Oscar Ulisses, de São Paulo, no jornal da CBN, o principal jornal da emissora. Claro, o tema principal foi a final da Copa Libertadores. Cada narrador aí falou sobre as suas expectativas para a partida, mas logo no final o Milton Jung fez uma preparação aí para que o Oscar Ulisses pudesse então fazer o arremate com o anúncio oficial. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês, eu tenho o player aqui no site, e eu vou colocar então a fala do Oscar Ulisses para que vocês possam ouvir. Então, vamos ouvir. CBN. Já que nós estamos falando de futebol aqui, Oscar, queria conversar com você, só para fechar aqui essa nossa conversa, porque nós estamos falando de Libertadores, mas ano que vem tem Copa do Mundo, e semana que vem tem sorteio de Copa do Mundo, e a CBN, Globo CBN, já está preparada para isso também. Já está preparada, a CBN de olho na Copa do Mundo. Eu digo para você, para os amigos da CBN, Milton, Cássia, Edson Mauro, que na Copa do Mundo do ano que vem, no México, Estados Unidos, Canadá, estão garantidos lá algumas seleções que já passaram pelas fases eliminatórias, o Ancelotti e a CBN. Oba! Estaremos lá conferindo de perto tudo que acontece numa Copa do Mundo, porque desde 1950 o Sistema Globo de Rádio acompanha de perto a Copa do Mundo, e não ia ser diferente agora. Então, no ano que vem, Copa do Mundo, Edson Mauro, os nossos craques, contando tudo que acontece naqueles gravados da América do Norte. O Brasil lá com o Ancelotti e nós juntos. Perfeito, obrigado. Bom, e boa jornada para você. É isso aí. Então, o Oscar Ulisses fazendo o anúncio oficial no jornal da CBN de que a emissora vai transmitir a Copa do Mundo. E na própria sexta-feira mesmo, nós tivemos um outro importante anúncio. A Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, informou que as suas emissoras de rádio vão se dedicar à cobertura da Copa do Mundo de 2026. Então está aqui o post do Rádio Amantes, cuja manchete é: Rádio Bandeirantes e Band News FM vão transmitir a Copa do Mundo FIFA 2026. Então, aqui no primeiro parágrafo, né, ela informa os 3 países e a data de realização, que será no dia 11 de junho e 19 de julho. Cada emissora exibirá 60 partidas da competição, embora eu, particularmente, acho que o verbo mais adequado aqui é veiculará, e a Band FM e a Nativa vão apresentar o Missão Américas, projeto que levará aos ouvintes informações sobre o campeonato e a atmosfera que envolve o Mundial. Esse parágrafo aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque depois eu quero falar um pouco mais sobre ele. Desde 1950, o maior grupo de rádio do Brasil marca a presença em todas as Copas do Mundo, alcançando um total de 138 milhões de espectadores espalhados pelos 4 cantos da nação. E aqui temos declarações do Denis Gavazes, né? Então, resumindo aqui, nosso time está pronto para trazer uma veiculação grandiosa no Dial, né? O Denis Gavazes, que é o diretor de esportes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e aqui a imagem de todos os que estão envolvidos nessa cobertura, né? Então, temos aqui Maurício Ferreira, Everton Ramos, Lucas Belotti, André Coutinho, Leonardo Fonte, Silva Júnior, Bruno Camarão, Yuri Queiroga, Alexandre Predson, Luiz Fabiani, Rogério Assis, Bruno Miliose, Pedro Martelli, Anderson Gonçalves, Marcelo Duó, Marcos Assunção, Leandro Quesada, Ricardo Capriotti, Paulo do Vale, Fernando Fernandes, Ulisses Costa, Bernardo Ramos, Fábio França, Aline Fanelli, Cicinho, Ronaldo Giovanelli, Elia Júnior e João Paulo Capelanes.
estão entre os narradores, comentaristas e repórteres escalados. E aqui importante, as 3 primeiras cotas comerciais foram fechadas com a Bet Sport, Grupo Euro 17 e a Móbil. E aqui, como eu já disse, temos aqui a imagem de todos esses que estão envolvidos nessa cobertura, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês é que uma coincidência tanto no anúncio da CBN como aqui nesse anúncio feito pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lembrando, o Grupo Bandeirantes de Comunicação enviou um comunicado à imprensa, né, falando sobre isso, e também o Grupo CBN fez o seu anúncio oficial no Jornal da CBN, que é o principal jornal da emissora. Eu vou pegar o trecho aqui do texto que está publicado no Rádio Amantes. Então, está aqui dizendo assim: desde 1950, o maior grupo do rádio do Brasil marca presença em todas as Copas do Mundo, alcançando um total de 138 milhões de espectadores espalhados pelos 4 cantos da nação. E se você voltar aqui no vídeo, você vai prestar atenção, o Oscar Ulisses foi nessa mesma linha. Foi até curioso o Oscar Ulisses usar o nome Sistema Globo de Rádio, até porque a Globo já não usa essa nomenclatura há muitos anos, mas ele falou que a Rádio Globo acaba transmitindo a Copa do Mundo desde 1950. Claro que naquela época era apenas a Rádio Globo, de lá para cá, então ela aumentou aí a sua rede de rádios, né, suas emissoras, né, com emissoras em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, ela já se desfez de alguma delas, inclusive aqui a Globo de São Paulo, mas sempre o Sistema Globo de Rádio a partir de 1950, esteve presente nas Copas do Mundo, e o Grupo Bandeirantes também, falando disso, que essa tradição também, ela vem desde a Copa do Brasil, disputada naquele ano fatídico em que, infelizmente, nós perdemos a grande final em pleno Maracanã, para o Uruguai, placar final de 2-1. Então é isso. Outras emissoras também já devem estar fazendo as suas divulgações, tá? É claro que a gente vai registrando aqui à medida em que elas forem sendo feitas, tá? É isso. Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até a próxima.